Seja muito bem-vindo à prática 2 do planejamento agregado. Eu sou Emanuel e hoje nós vamos aí ver mais uma estratégia. Essa estratégia é diferente da prática 1. Então, se você não viu o vídeo da prática 1, dá uma conferida. Vou deixar nos cards aí, beleza? Vamos lá. Neste exercício, nós vamos ter estoque e subcontratação, coisa que nós não tínhamos no exercício anterior, tá? Depois nós vamos fazer esse mesmo exercício sem o estoque para a gente ver a diferença. Posteriormente, eu vou colocar outro exercício, talvez este mesmo, para a gente ver a questão dos custos, né, a evolução dos custos em diferentes estratégias. Só que a gente vai ver com contratação e demissão de funcionários. Então, vale muito a pena você seguir essa playlist aí até o final, beleza? Vamos lá. É dado o padrão de demanda agregada para os meses de julho a dezembro, conforme a tabela abaixo. Então, o que acontece? Eu deixei na descrição este exercício, mais essa planilha aqui, ó. Essa planilha, ela tá até oculta aqui algumas informações, tá? Número de funcionários, contratações e demissões, nós não vamos ver este exercício, então eu vou ocultar. A parte de custo aqui, o que é relevante para a gente é só mesmo o custo total, que ele está somando todos os custos aqui. Então eu vou apagar aqui também, para que a gente não tenha algo poluído, tá? Ok, então as demandas que foi falado de julho até dezembro eu já inseri aqui. E fala que no final de junho, o estoque final de 300 unidades. Então aqui em junho, eu coloquei 300 unidades aqui no estoque, ok? No final de dezembro, espera-se ter um estoque de 100 unidades. Então aqui eu espero ter 100 unidades, né? Eu já fiz isso aqui, eu vou até apagar, porque eu vou evoluir com vocês aí o raciocínio. Então eu espero que aqui em dezembro esteja 100 unidades, conforme estava. Beleza? A gente tem que chegar numa proposta de manter o estoque de 100 unidades lá em dezembro, aqui em dezembro. Aqui eu tenho as capacidades máximas e seus respectivos custos, tá? Então, produção regular, produção de hora extra e subcontratação. Eu tenho assim a capacidade máxima de unidades que eu consigo fazer. Então, eu tenho a capacidade máxima de produzir 1.800 unidades. Eu consigo fazer apenas 500 unidades em horas extras. Se eu precisar de fazer hora extra, eu consigo fazer no máximo 500 unidades. Lembrando que a gente não está falando de horas aqui. A unidade aqui é unidades produtivas, tá? Que é mais fácil para o entendimento. E produção por subcontratação, 300 unidades. No máximo que eu consigo fazer, se eu precisar fazer no mês. E aqui os custos de cada uma. Fala também que é admissível também a estocagem a um custo de R$ 15 por unidade estocada por mês. Isso aqui é muito importante. Significa que se eu produzir uma unidade, que é custo por unidade, uma unidade regular é R$ 40. Se eu deixar ela ficar um mês a mais, ela vai ser 40 mais os R$ 15. Se eu deixar 2 meses a mais, ela vai ser 40 mais R$ 30. Ou seja, chega um momento em que os 40 somado com 30 vai dar 65. R$ 65, olha só, é mais do que a hora extra. Então ela deixa de ser atrativa. É melhor eu produzir hora extra lá na frente do que deixar ela 2 meses parado no estoque. Então neste caso vamos aqui para o Excel, que aqui eu coloquei todas as informações aqui, ó. Produção regular R$ 40, R$ 60 produção extra, subcontratação 95 e aqui a capacidade máxima produtiva aqui dessas situações. Aqui eu tenho uma relação de viabilidade. Olha só, para a produção regular é R$ 40. Só que se eu deixar mais do que um mês já não é interessante. É melhor que eu venha aqui e faça a hora extra. A produção regular, se eu deixar mais que 3 meses, é melhor que eu faça uma subcontratação. Porque ela ficar 3 meses no estoque, ela deixa de ser atrativa. Olha só para você ver, ó. Produção regular é R$ 40.
3 meses no estoque, nós sabemos que o estoque é R$ 15, foi falado lá no exercício. Então, R$ 15, um mês, 2 meses, 3 meses. Se eu somar isso aqui tudo, olha, tá dando R$ 85. Então, até 3 meses ela é atrativa. Por quê? Porque a subcontratação ela é 95. Então, 3 meses ela ainda fica mais barato do que uma subcontratação. Só que se eu precisar de 4 meses, eu vou ter aqui um valor de R$ 100, tá? R$ 100, tá aqui, soma 100. Então, neste caso, é melhor subcontratar do que manter, olha o tanto de meses, 4 meses no estoque. Então, eu coloquei aqui que até 3 meses a produção regular ela é interessante, mas depois de 3 meses é melhor subcontratar. A produção de hora extra ela é interessante em relação à subcontratação depois de 2 meses. Olha só, a produção de hora extras é 60, então vou colocar 60. Se eu coloco um mês, ela vai para 75. Quando eu coloco mais um mês, ela vai para 90. Se eu colocar 3 meses, ela vai para R$ 105. Tá aqui. R$ 105 é maior do que 95 da subcontratação. Então é melhor subcontratar se eu deixar esse tempo todo no estoque. Por isso que o estoque ele é relevante nesse sentido, ele tem custo, tá? Beleza, vamos lá. Eu tenho aqui a demanda. Se eu tenho essa demanda, eu tenho que a minha produção regular. Eu sei que a minha capacidade máxima de produzir por mês é de 1.800 produtos. Então vou colocar aqui 1.800 em todos aqui. Vou preencher aqui para a gente já ganhar tempo, né? No dia a dia também a gente faz isso, a gente preenche tudo e vai removendo, que é mais simples. Então é o seguinte, se eu produzisse 1.800 durante todos os meses aqui, eu ainda precisaria de pelo menos mais 2.000 aqui, meu estoque ficaria negativo, eu não conseguiria atender, aqui eu já não conseguia atender, ó. Tá vendo? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui, ó, de horas extras. Vamos colocar tudo hora extra. No máximo que eu consigo fazer de hora extra é 500. Então eu vou colocar aqui, ó, no campo hora extra, vou colocar 500. Vamos colocar em tudo aqui. Pronto. Olha, agora o meu estoque terminou em dezembro em 1.000. O exercício fala que é para eu manter o meu estoque lá em dezembro em 100 unidades apenas. Tá aqui. Então, para que eu vou fazer hora extra aqui em julho, aqui no comecinho? Não, eu vou tirar fora. Ainda sobrou 500 lá no final. Eu vou deixar apenas 100 aqui, que eu quero que termine com 100 lá no final. Ok? Beleza. Olha o custo. Eu vou apagar aqui. Olha o custo. Eu coloquei aqui. Pronto. Esse é o menor custo que eu tenho. Você já virou ali que não. O que eu posso fazer aqui então? Olha só. Vamos olhar essas regrinhas aqui. A produção regular ela só é interessante para a hora extra após um mês. Então, olha só, essa produção que eu fiz aqui gerou estoque. Tudo em função do estoque. Então, esse aqui gerou 900 aqui de estoque. Eu poderia só produzir aqui 900 e aí o meu estoque ficaria zerado. Só que eu não atenderia lá em dezembro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui da mesma forma e vamos analisar. Em relação à hora extra, um mês. Então, eu produzi esse cara aqui. Certo? Passei um mês, aqui ele ficaria mais atrativo. Só que como eu já tô com hora extra aqui, não tem como mais eu colocar hora extra, né? Eu poderia tirar esse excedente aqui e jogar aqui, só que aqui eu já tenho a capacidade máxima, eu não consigo fazer mais nenhum nesse dia, nesse mês. Então esse aqui eu já não consigo mais, não serve pra mim. Agora vamos ver em relação à subcontratação. 3 meses, olha. Aqui eu produzi 900 a mais do que eu deveria. 3 meses. 1 mês após a produção, 2 meses após a produção, 3 meses após a produção. Logo, eu poderia colocar a subcontratação aqui. Ao invés de eu produzir esse tanto aqui, eu coloco a subcontratação aqui que vai ficar mais interessante. Quer ver? Olha, eu tenho 2 meses para frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 300, que é o máximo que eu consigo subcontratar. 300 aqui, que é o máximo que eu consigo subcontratar. Eu estou com 700 aqui de excedente, eu vou tirar daqui, ó, os
os 600 aqui que estão... Tava 1.800, é isso mesmo. Agora, olha só, meu custo foi para 669. Vamos colocar aqui para a gente ir conferindo. Olha, abaixou. E aí, dá para melhorar? Não sei, vamos ver. Olha só. Então, eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses e aqui eu subcontratei. Então, em relação à subcontratação, isso aqui já foi feito. Tá? Agora, em relação à hora extra. A hora extra, depois de 2 meses, ela deixa de ser atrativa. Então, olha só, esse 100 que eu fiz aqui, se eu fizesse ele para cá, talvez seria melhor. Olha só, depois de 2 meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aqui já está cheio, eu não consigo fazer essa hora extra ali mais. Certo? Então ela vai continuar aqui mesmo. Beleza? Vamos lá. O que mais eu consigo fazer aqui? Olha só. A questão da produção regular, não consigo. E a questão da hora extra. Pensa só. Esse 100 aqui, ó. Vamos voltar aqui novamente. Nós vamos dar uma conferida. Novamente. Essa produção que eu fizer aqui, nesse mês, olhando aqui, depois de 1 mês ela deixa de ser... Um mês ela é atrativa, no segundo mês ela não é. Olha só. Eu poderia produzir mais quantidades aqui. Se eu produzisse, olha só, ela ficaria atrativa esse mês. Então, este 100 aqui, é melhor eu produzir ele aqui antes, ó. 1.300. Por quê? Porque só depois, essa produção que estava aqui de hora extra, ela ficaria atrativa só aqui. Aqui ela não é atrativa para mim. Então, quando eu jogo ela para cá, eu estou produzindo ela antes. Então, como eu estou produzindo ela antes, meu custo ele chega aqui mais baixo. Tá vendo? Beleza, vamos agora ver novamente esse aqui. Só depois de 3 meses. Então, 1, 2, 3 meses. Puf, já está cheio, não dá mais. Ok. Produção de hora extra. Vamos olhar aqui a linha de produção de hora extra. 2 meses. Então, esse cara, 1 mês, 2 meses. Puf. Tá ok. Tá preenchido já. Então, aqui eu já matei a charada. 668.500 é o menor custo que eu encontrei. Então eu vou fazer um desafio para vocês aí. Pode ser que essa conta esteja errada, porque nós estamos utilizando o método tentativa e erro. Existem métodos de programação linear que posteriormente eu vou ver se compensa ou não a gente entrar em detalhe, baseado em cenários reais. Então sim, talvez isso aqui no dia a dia não sei, seja mais interessante que programação linear, sabe? Até hoje eu peguei mais isso aqui no dia a dia do que na prática uma empresa que utilizar programação linear. Muito embora que essas empresas têm sistemas, RP, né? SAP, TOTOS e outros aí, inúmeros aí do mercado. Então aqui eu vou deixar esse arquivo para vocês, vocês vão tentar fazer e tentar chegar em um resultado menor. Se vocês conseguirem chegar a um resultado menor, comenta aqui nos comentários aí, falando qual que deu o valor do custo. Fechou? Combinado? Então eu aguardo vocês aí. Nós vamos utilizar esse mesmo exercício na próxima prática, só que sem o estoque. Nós vamos utilizar outras estratégias. Fechou? Combinado? Então nos vemos no próximo encontro.